pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um vídeo. E hoje nós estaremos lá na página 460 e 461. Nós temos como título Análise de produtos e quocientes de números racionais na representação decimal. Produtos significa que eu tive uma multiplicação e quando eu falo quocientes é a divisão, né? Números racionais você precisa lembrar que são as frações, números decimais, só que o nosso foco aqui do nosso estudo será os números decimais, tá bom? E lá nós temos, para realizar o proposto nos itens a seguir, você pode utilizar a calculadora, visto que nesse momento o objetivo é descobrir regularidade e não o cálculo em si. Então, para essas duas páginas, você utiliza a calculadora, porque o foco aqui será a observação dos resultados, tá bom? Em outros momentos, o foco é cálculo, mas especificamente neste, nós vamos observar a regularidade. Número 1. Você vem realizando multiplicações de números naturais há alguns anos e já deve ter percebido que numa multiplicação, o produto é igual ou maior que os fatores. Mas essa condição também é válida para a multiplicação de números na representação decimal? É possível que, numa multiplicação de números na representação decimal, o produto seja menor que um dos fatores? Se isso for possível, qual é a característica desses fatores? Para responder essas questões, resolva as multiplicações a seguir e escreva suas conclusões. Se os exemplos dados não forem os suficientes, pense em outros. Bom, pessoal, então, aqui na minha folha, eu já coloquei para vocês todos os cálculos e os respectivos resultados, tá? Porque o objetivo aqui é nós observarmos. Para aqueles que não fizeram esses cálculos na calculadora, eu peço que pausem o vídeo e façam, tá bom? Letra por letra, vocês façam aí na calculadora de vocês e confiram o resultado com a prof. Assim que terminarem, voltem aqui pro vídeo. Olha só, pessoal, ali naquele texto que a prof acabou de ler, está comentando que vocês já estão acostumados a fazer cálculos com números naturais. Os números naturais eu sempre simplifico dizendo assim que é os números da nossa natural contagem, né? Eu criei esse macete, vamos dizer assim, para memorizar isso, ou seja, 0, 1, 2, infinitamente. Quando a gente conta assim naturalmente, são os números naturais. Então, a letra A, o 4 é natural. E o 25 também é natural. Então, o que comentou ali no número 1? Que quando nós temos dois números naturais sendo multiplicados, né, quando o primeiro fator é um número natural e o segundo fator também é um número natural, a tendência é meu resultado ser sempre maior que os fatores. Então, observe, o 100 ele é maior que o 4 e é maior que o 25. Porém, as outras opções aqui foram apresentados, o segundo fator neste caso é com vírgula, o segundo fator nessa terceira alternativa aqui também é com vírgula, então todas as outras têm números decimais aqui. Então, só a letra A que teve número natural. Olha só, tem uma diferença. Aqui quando eu falo 4 vezes 2,5, ou seja, 2 inteiros e 5 décimos, o meu resultado também foi maior que os dois fatores. 10 é maior que o 4 e 10 é maior que o 2,5. Aqui o 100 também, ele foi maior que o 4 e ele foi maior que o 25. Fatores, pessoal, é sempre os números que estão sendo multiplicados, ó. F de fator, tá bom? Vou colocar aqui no canto, ó. Fator vezes fator resulta em produto, tá bom? E por que nessa segunda linha tem um número decimal e mesmo assim o 10 é maior que os dois fatores? Porque este 2 aqui, pessoal, vou até pegar, eu vou usar essa rosa mesmo. O 2 é um número inteiro, né? Então, ele multiplicou e ficou maior. Nós vamos ter outro exemplo, por exemplo, a letra C aqui. Nós não temos a parte inteira está 0. Então, observem, o 1, ele é menor que um dos fatores. Então, esse exemplo, eu vou até circular com uma cor de caneta diferente. O meu resultado foi menor que o 4, porque eu multipliquei por um número decimal aqui, que é menor que 1, né? Olha só a letra D.
Também, eu não tenho a parte inteira, é zerado. Como aqui o meu fator que está multiplicando o 4 é menor que 1, eu tive um resultado também menor que o 4, tá? Olhem só agora a letra E. A letra E, eu tive 1 inteiro e 2 décimos vezes 5. O meu resultado é 6, então o meu 6 ficou maior que os outros fatores, tá? Então, vou circular aqui de amarelo. Quando tá ficando maior que os fatores, eu circulo de amarelo, tá bom? Olha a letra F. Eu tive aqui um inteiro, né? Mas agora eu tô multiplicando o 0,5. Então, aqui é o número 0, ele não é inteiro, ele não tem um inteiro, uma unidade inteira, né? Por isso que o meu resultado ficou menor que um dos fatores, ó, 0,6 é menor que 1,2. Então, neste caso, eu vou circular de laranja, porque ele ficou menor, tá? 1,2 vezes 0,05, ou seja, 1 inteiro e 2 décimos vezes 5 centésimos. O meu resultado ficou menor também que o fator aqui, ó, que este fator. Também vou circular de laranja. E, por fim, eu tenho 1,2 vezes 5 milésimos. Também ficou menor, tá? Bom, pessoal, aí são algumas curiosidades das multiplicações para vocês que apresentam números decimais, tá bom? E aqui, logo abaixo, deixa eu ver se enquadrou. Logo abaixo, eu coloquei esse resumo aqui para vocês. Será apresentado na apostila também, posteriormente, nos próximos vídeos. Mas eu já trouxe aqui para vocês para dar continuidade a essas multiplicações. Olha só, em uma multiplicação com números na representação decimal, ou seja, nós estamos trabalhando com números na representação decimal. É possível que o produto seja menor que os fatores. O que é o produto? É meu resultado, tá? Então, é possível que o meu resultado seja menor que os fatores. O que ocorre quando se multiplica um número por outro, compreendido entre 0 e 1, tá? Então, observem só, vou voltar aqui no número 1. Olha só, todos esses números aqui é números compreendidos entre 0 e 1, tá? Então, quando os números são compreendidos entre 0 e 1, o que acontece? O meu produto fica menor que os fatores. Observem que é todos que eu circulei de laranja. São os meus produtos, os meus resultados, ficou menor que um dos fatores ali, né? Então, aqui eu coloquei o exemplo para vocês. 8 vezes 0,4, que está entre 0 e 1. Eu tive um produto o quê? Menor que o fator 8. Opa, menor que o fator 8, tá vendo? Então, quando eu multipliquei por um dos fatores que está entre 0 e 1, o meu resultado fica menor que um dos fatores, tá? Olha só, até escrevi aqui embaixo. Está compreendido entre 0 e 1. O 0,4 está compreendido entre 0 e 1. Observação. Quando isso acontece, o meu produto será menor do que 8, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês. E aqui eu coloquei embaixo, compreendido entre 0 e 8, é o meu produto. Ele sempre vai estar compreendido entre 0 e 8, tá? É só uma curiosidade para vocês, nesse exemplo, tá bom? Porque se eu pegar 8 e multiplicar por 0, que é o menor número que eu tenho, vai dar 0. Se eu pegar o meu 8 e multiplicar por 1, porque tem que estar compreendido entre 0 e 1, o que vai dar? 8. Então, meu resultado, meu produto vai estar entre 0 e 8. Pessoal, esta aula aqui mesmo é mais observação, tá? Não se preocupem, caso esteja um pouco confuso, voltem o vídeo, assistam desde o começo, observem as multiplicações. Às vezes, só a prof falando não é o suficiente, tá bom? Você precisa fazer a leitura aí, individual, sem ouvir a voz da prof, faça a sua leitura aí da página, faça suas observações e volte aqui pro vídeo que eu tenho certeza que você vai compreender, tá bom? Vamos agora para o número 2. O número 2
ele nos apresenta agora divisão, tá bom? E está lá na página 461. E tá dizendo assim: você também deve ter percebido que ao realizar uma divisão em que o dividendo e o divisor são números naturais, o quociente é igual ou menor que o dividendo. Na divisão de números na representação decimal, isso também sempre ocorre? Ou é possível que o quociente seja maior que o dividendo? Se possível, sobre quais condições ocorre? Da mesma forma que você procedeu no item anterior, resolva as divisões propostas e tente responder as questões acima. Se necessário, considere outros exemplos de divisão e registros. Então, pessoal, numa divisão nós temos o dividendo, o divisor, que está dentro da chave, né? E o quociente, que é o meu resultado. No texto, está dizendo que ao longo dos anos, quando você estudou divisão, quando você utiliza o dividendo e o divisor números naturais, sem vírgula nenhuma, o meu resultado é sempre igual ou menor que o meu dividendo, tá? É essa característica. Então, quando você pega lá, vamos pegar um exemplo. 16 dividido por 2 dá 8 e aqui dá 0. Então, o meu resultado, aqui meu quociente é 8, certo? Ele pode ser igual ou menor ao meu dividendo, que é 16. Nesse caso, ele foi menor que o 16. Então, ele segue a regra natural que nós já estamos acostumados a ver da divisão. Só que agora entrou uma característica nova, que é utilizar números na representação decimal. Números na representação decimal, eles são o quê? São números com vírgula, não é mesmo? Então, nós vamos seguir ali, tá? 4, você tem ali um número sendo dividido por 25. Ele está menor que o meu dividendo, que é 4. Tudo bem, segue o que nós já estamos acostumados, né? Você pegar um número, dividir e descobrir um número menor. Olha só, na letra B, você pegou o 4, dividiu por 2,5. Novamente, você encontrou um número menor que o 4. Tá seguindo a minha regra, ó, que na divisão nós sempre temos um número igual ou menor que o dividendo, né? Então, o 4, o 1,6 é menor que o meu dividendo. E agora, pessoal, eu tenho 16 como quociente resultado. Ele é maior que o meu dividendo. O meu dividendo é 4. Então, vocês observaram que agora mudou a minha regra? O meu quociente agora é maior, não é mais menor. Por que que isso acontece? Porque foi uma divisão por número decimal. Então, uma divisão por número decimal, mas aqui, ele não tem a parte inteira. Talvez você fale assim, prof, mas o de cima também é decimal, tá vendo? Que tem vírgula. Só que ele tem 2 como inteiro. E aqui não, aqui tem 0 inteiros. Então, quando eu tenho decimal entre 0 e 1, o meu quociente vai ser maior, tá bom? Então, aqui, ó, meu quociente foi maior que 4. Já nós vamos chegar lá no resumo, onde eu concluo tudo isso para vocês. Novamente, meu quociente, o meu resultado, foi muito maior que o 4. Agora, 0,24, 24 centésimos, ele voltou a ser menor que o meu dividendo, né? Meu dividendo é 1,2 e eu tive como quociente 0,24. Letra F. Meu dividendo agora se tornou maior que 1,2. Então, eu vou pôr de laranja, né? Aquilo que está sendo maior, eu estou colocando de laranja. 2,4 foi maior. Porque, novamente, aqui está sendo multiplicado, dividido por um número decimal começando com 0. Aqui foi dividido por 5, que é um número natural. Aqui foi dividido por 0,5, né? Letra G. Agora, nós temos 24. Foi um número maior, novamente, que o meu dividendo. E, por fim, a letra H, um número maior que o meu dividendo. Tá? E daí, eu coloquei aqui a conclusão para vocês. Em uma divisão, é possível que o quociente seja maior que o dividendo. Olha só, eu não tinha falado que numa divisão ou é igual ou é menor?
Então, com os números na representação decimal, eu descobri que pode ser maior também, mas quando nós temos decimais. Só que isso só ocorre quando o divisor, o que está aqui dentro da chave, está entre 0 e 1. Então, é quando 0, alguma coisa. Por isso que eu falei para vocês que o 2,5 ali, né, eu continuei tendo menor, mas quando entrou o 0, alguma coisa, os meus resultados ficaram maiores que o meu dividendo, tá? Então, aqui um exemplo. 8 dividido por 0,4, tá? Esse 0,4 está compreendido entre 0 e 1. Foi aquela regra que eu acabei de falar para vocês. Então, o que acontece com o meu quociente, o meu resultado? Ele ficou maior que o divisor, que o dividendo. Logo, o quociente será maior que 8. Bom, pessoal, então para esse vídeo era isso. Era uma aulinha um pouquinho mais de observação, tá bom? Como eu disse, assista o vídeo novamente. Esse vídeo tá um pouquinho mais rápido que os outros, então dá para você revê-lo, tá bom? Então era isso, até o próximo, pessoal.